Então, estamos gravando, né? Reunião do GEOA, mais uma palestra de comemoração do quinto aniversário, né, do GEOA, hoje no dia 15 de setembro. E passo a palavra para Marildes. Sem combinar, né? Isso, né, Ricardo? Bom, é, é mais um dia, né? Como o Ricardo falou, que a gente está. Setembro é um mês de muita alegria para nós, porque a gente celebra aí, né? Mais um ano de vida desse bebezinho, né? Quando a gente pensa em centros espíritas por aí, a gente fala, ah, aquele centro tem 30 anos, aquele tem 40 anos, né? A gente espera estar lá um dia, né, com essa idade, mas por enquanto a gente está com 5 anos, seis não formal, né? Então estamos ainda aprendendo a falar, né? Se a gente for comparar com uma criança, aprendendo a fazer as primeiras letrinhas, né? Aprendendo a fazer as primeiras continhas mais complexas. E estamos aqui, né? Mais um ano comemorando, agradecendo principalmente a espiritualidade, agradecendo aos amigos também encarnados, né, que fazem parte. É muito gostoso quando a gente vê que a gente vai se reunindo, né, e quando tem um propósito, que é um propósito do bem, que é um propósito maior, a gente sempre vai recebendo ah, agregações, corações novos, pessoas que, como a Aline, que está chegando hoje aí pela primeira vez, né, aparece. E a gente falou bastante no último encontro nosso com que estava o Gil, né, falando junto com a Kátia, a gente falou muito de reencontro de corações, e é isso que acontece aqui. Então a gente não sabe por quê, a gente não sabe da onde, mas a gente sabe que em algum momento a gente se junta, né? E assim aconteceu lá atrás, com algumas pessoas que estão aqui hoje, que se juntaram em momentos anteriores, que trabalharam, e aí em 2019 começou a se organizar, né, para ter o que a gente tem hoje no Ondas de Amor. A gente fica muito feliz de saber que é, esse nosso reencontro e essa formação, né, do GEOA, ela tem início em espíritos muito jovens, né? Foi aí uma idealização e um começo onde os jovens que pensaram em fazer um trabalho social, que hoje a gente tem com os moradores em situação de rua. Então, eu sei que quem estava aqui a semana passada ouviu um pouquinho do que a gente contou, mas como a gente tem pessoas novas aqui, né, vou tentar trazer né, um novo, uma recapitulação. Mas o GO ele começou através de um projeto que Valéria Vareta, que não está aqui agora, Moniquinha e eu, e depois também, né, com a agregação da Márcia, do Ricardo, que estava numa outra turma, mas também participaram do projeto, onde eles Vitor, e o Vitor, o Vitor, o Vitor estava em todas as salas, viu, gente? O Vitor estava em todas as salas, sempre de alguma forma ele estava colaborando com a gente. E é legal, a Lucy também está aqui, a Ana Luísa está aqui também, estava com a gente lá atrás. Então, esses jovens idealizaram um trabalho voluntário com moradores em situação de rua e a gente deu continuidade nisso, né? E hoje a gente tem um trabalho estruturado, onde a gente atende quase 180 pessoas, às vezes mais, quinzenalmente, num trabalho que a gente faz aqui em São Paulo, na região da Lapa e na região lá do Minhocão, onde a gente leva
alguns alimentos, né, alguns itens de higiene pessoal, roupas, calçados, quando a gente também leva alimentação para os cachorrinhos que ficam com eles. Mas mais que isso, que a gente sempre brinca com eles, que essa parte é a parte que menos interessa para nós. Eu sei que é importante para eles, mas para a gente é o de menos importância. Mas é a gente levar para eles o nosso tempo, o nosso sorriso, uma mensagem, né, espírita sempre, e não só levar a mensagem, mas conversar com eles sobre a mensagem, ouvir o que eles têm para dizer sobre aquela mensagem. Então, é um trabalho que a gente faz com muito carinho aí quinzenalmente, para aqueles que estiverem aqui em São Paulo, é, mesmo que de passagem, que queira vir conhecer, vai, é super bem-vindo, é um convite que a gente faz de coração. Então, falar, eu não vou conseguir passar para vocês tudo que a gente sente, tudo que a gente vive quando a gente faz esse trabalho, só vivendo mesmo para vocês sentirem. Então, a gente tem algumas pessoas que estão novas aqui, o Gil, o Kiko, que puderam participar desse trabalho e sabe um pouquinho do que eu estou falando. Então, é um convite. E aí, daí, desse trabalho, né, que a gente sabe que só o trabalho, ele é importante, mas só ele não sustenta, né? O conhecimento, o estudo da doutrina é o que faz a gente ir se fortalecendo para ter cada vez mais qualidade naquilo que a gente faz. E aí a gente começou a estudar, né? Então, abrimos uma turma às quintas-feiras, que tinha um formato e que depois foi alterando, e hoje é um grupo de estudo, que a gente estuda tanto o Evangelho quanto o Livro dos Espíritos. Depois abriu-se mais uma turma de segunda-feira, que hoje está estudando o Céu e o Inferno, mas já estudou o Livro dos Médiuns lá atrás. A gente também tem um outro trabalho que a gente faz de domingo, que é de estudo também, atualmente obras póstumas, e depois faz uma vibração para aquelas pessoas que colocam os nomes, né, no nosso site. E que esse trabalho de vibração ele acontece também no domingo em que a gente está fazendo o trabalho com os moradores de rua, e aí a gente faz então uma vibração ao ar livre, ao som dos passarinhos, numa praça, porque não sei se todos aqui sabem, mas o GEOA não tem uma sede física, a nossa casa é São Paulo, né? Nossa casa é o Brasil, nossa casa às vezes é até fora do Brasil, que a gente tem pessoas que estudam aqui com a gente e que está estudando lá dos Estados Unidos, que vem participar com a gente dos estudos. Então, a nossa casa é o mundo, podemos dizer assim, né? Então, aonde a gente estiver, o GEOA vai estar. E aí, nesse domingo, a gente, após o trabalho com os moradores em situação de rua, a gente também realiza esse trabalho de vibração, que também é né, um convite para vocês, se vocês tiverem alguém que vocês queiram endereçar vibrações positivas, a prece, né, a visita dos espíritos amigos, podem entrar lá no nosso site e colocar lá os pedidos de vibração, que a gente coleta nome por nome e a gente vibra pessoa por pessoa nesses domingos. Então, assim, bem resumidamente, no site também tem toda a história, tem várias fotinhas lá que vocês, né, para quem não conhece ainda, pode conhecer. Então, é uma alegria hoje a gente tá aqui, né, comemorando e celebrando e relembrando o nosso propósito, né? Porque todo o trabalho é muito fácil de começar, mas ele é a manutenção dele, né? A sustentação dele. A gente sabe que o dia a dia não é simples, não é fácil. Então, a gente sabe que a gente é um dia de cada vez, e é muito bom quando a gente percebe que tem amigos, né? Que vai se agregando, que vai se juntando, porque sozinho a gente não faz nada, né? O plano espiritual não faz nada e a gente encarnado também não faz nada. Então,
pessoas que queiram colaborar, que queiram estar presente, que queiram estudar, né? É sempre motivo de dar sustentabilidade para esse nosso trabalho, que nós estamos para nós aqui, né? Eu não vou nem falar para vocês, porque é para nós, porque esse trabalho também é para nós, também é para a gente crescer, também é para a gente aprender, e juntos a gente vai se fortalecendo. Então, muito obrigada, parabéns para o GEOA, parabéns para nós, né? Fazemos parte aí dessa história. Desde aquele que começou lá no comecinho e daquele que está chegando hoje, já faz parte dessa história. E a gente está muito feliz por isso. E agora eu passo a palavra para a Márcia para apresentar o nosso palestrante de hoje, que ninguém conhece, viu, gente? Ninguém conhece esse palestrante aqui, não. Acho que a gente podia até mandar para uma outra pessoa apresentar, né, Márcia? Pode. Ó, a Dona Acho Ieda que, tinha que quem apresentar. sabe, A, pe a se ela pessoa que conhece, ela. mais conhece essa criaturinha que hoje é a Dona Ieda, eu vou deixar para ela apresentar. Vai aí, Dona Ieda. Só conta as coisas boas, Dona Ieda. Ah, Eu não vou bom. falar nada, não vou falar nada, só vou apresentar. Isso, então vai, Só Dona vou Ieda. apresentar o Ricardo, e, que vai falar do livro, e eu estou lendo também. Eu também Bom. ganhei um livro, né? Eu ganhei um livro Ah, dele. muito bom, Dona Ieda. Então vamos ouvir então o que ele tem a nos informar, prestar bem atenção, que vai valer bem a pena, viu? É. E quem é esse Ricardo nessa vida, Donieda, para a senhora? Que tem gente que não sabe. Meu filho querido, né? Ah, Meu filho querido. que melhor apresentação que essa, hein, gente? Não tem. Um dos, Obrigada, né? Que eu tenho outro Donieda. filho também. É. Muito bom, Ri, com você. Eu fiquei achando que ela ia contar aquelas coisas que não devia, né? Então, ainda bem, porque ela conhece, né? Esse lado que a gente, né? Mas Melhor ela que ela, ficou ninguém. Melhor que não, é melhor não contar. melhor que não, né? Então, então foi ótimo. Essa apresentação eu gostei, viu, mãe? Muito obrigado, viu? Eu também. Tá Ai, bom. gente. Muito bom. Olha, primeiro queria agradecer bastante aí da gente poder estar junto e de vocês estarem aqui e prestigiarem tanto o que a gente vai estar trazendo como o grupo, não é? Acho que mais importante é isso, né? A gente estar junto e poder trocar tanto as emoções quanto os conhecimentos que a gente puder, né? Conhecimento só tem sentido se a gente troca, né? Conhecimento para acumular não, fica meio sem sentido, né? Ele passa a ter sentido quando produz alguma coisa. Então, o objetivo de hoje, não é estar lançando novamente, né, para vocês, acho que é o, o lançamento que eu achei que seria o mais importante de ser feito, né, de esse filhote que acabou nascendo aí há umas 2 semanas atrás, né, o filhote espírita. Já nasceu espírita, né? Que acabou nascendo umas 2 semanas atrás e que eu queria compartilhar com vocês. Então eu vou tentar expor alguma coisa sobre ele, né, para situar vocês a respeito do livro. E, claro, eu vou tentar expor, mas não queria ficar só expondo, porque também o livro fala por si, né? As pessoas depois podem pegar, aqueles que quiserem, se tiverem interesse de adquirir, podem, não é? é, Comprar e aí depois a gente troca ideia. Mas eu pensei algumas coisas do livro para estar colocando, né? Mas eu queria deixar aberto para que vocês também trouxessem questões, né? Então, sintam-se à vontade. Se quiserem interromper em algum momento que eu estiver colocando, vocês ou levantem a mão, né? Tem aí a parte do reagir aí nos controles, as reações aí nos controles do Zoom, né? Ou
por favor, coloquem as questões no chat, né? Que aí depois colocando no chat, depois à medida que for dando o tempo, a gente vai. Aí a Marcinha, a Marilza, enfim, aí vão vendo as perguntas e vão trazendo. A Moniquinha também tá aí, pode ficar de atenta, né? Tudo bem assim? Combinado. Então, eu queria começar, então, apresentando aqui para vocês essa capa, vamos dizer assim. Estão vendo? Na verdade, essa não é a capa, né? Ela a, é a figura do marcador de livro. Foi a primeira parte, quando o pessoal estava editando o livro, eles me passaram o arquivo do marcador de livro. Eu falei, olha que legal. Então eu comecei com ele, tá certo? O marcador de livro, que é esse livro que a gente está lançando, né? Face a face com as ciências naturais, o Espiritismo em diálogo com o progresso das ciências, né? Esse livro, então, ele foi editado e publicado pelo CCDPE-ECM, que é o Centro de Cultura e Documentação e Pesquisa do Espiritismo, Eduardo Carvalho Monteiro, que tem como presidente atualmente, como diretora, né, atualmente, a Júlia Nezu, que também atualmente é presidente da USE de São Paulo, né? Ela que coordena também esse centro que fez toda a edição e publicação. Quer dizer, o trabalho braçal foi todo deles, tá certo? E o lançamento ocorreu no último dia 30 de agosto, durante o ENLIP, né, o 20º ENLIP, que é o Encontro Nacional da Liga de Pesquisadores Espíritas, que foi em Campinas. Então, que também, de alguma maneira, é patrocinada pelo CCDPE, e aí foi feito o lançamento lá, para aquelas pessoas que estavam lá. E a partir daí, ele passou a ser vendido. Quer dizer, quem quiser adquirir, quem não tiver e quiser adquirir o livro, no site do CCDPE-ECM, vocês podem encontrar e fazer encomenda, né? Então, essa foi a ideia do livro. Esse livro. Ele, no meu caso, né, ele é fruto, ele não tem, para quem tem acompanhado alguns artigos que eu fui escrevendo, aí ele não tem grandes novidades. Mas o que aconteceu? Com a pandemia, né, que a gente não podia mais sair de casa quase, tinha que trabalhar online para várias coisas, né? Então, deixa eu interromper isso aqui. O que aconteceu é que muita gente começou a escrever mais, e eu fui um deles, né? Eu já gostava de escrever, mas aí eu comecei a escrever mais e descobri um jornal espírita online, que é o Jornal de Estudos Espíritas, que já existia há alguns anos, né? Que o editor-chefe é o Alexandre Fontes Fonseca, que é diretor da USE também, da área de pesquisa lá, né? E aí, por sinal físico também, como eu, só que ele é da Unicamp, né? E aí entrei em contato, etc., e enviei um pequeno artigo, pequeno. Veio umas revisões e tal, mas ok, foi publicado. Falei, fiquei animado. Falei, opa, é uma brincadeira que pode dar certo. Aí eu comecei a fazer outros, e aí foi, e eu acabei, então, durante aí os 4 anos, mais ou menos, até 2024, publicando alguns artigos nesse jornal. Depois saíram outros, quer dizer, aí eu peguei o gosto um pouco, né, de fazer. E começou a sair também em outros periódicos, né? E eu resolvi, porque os jornais, não é todo mundo que tem acesso ou que está acostumado a fazer leitura direto online, né? Eu achei que então seria interessante juntar isso, se fosse possível, produzir um livro, né? Porque o livro mais pessoas podem ter acesso e trazer contribuições. Ele é um início de discussão, vocês vão ver. Ele é um início de discussão. Então, já estou aqui jogando uma tarefa para vocês, tá certo? Eu aguardo os retornos de vocês aí.
críticas, sugestões, etc., que serão bem-vindos para que isso possa continuar, tá? Então, é assim, qual é o objetivo do livro? O objetivo né, analisar a evolução conceitual desde a época de Kardec, das obras espíritas que Kardec escreveu, até os dias atuais, tá certo? Para alguns tópicos no campo do que se chamava naquela época de ciências naturais. Hoje em dia também a gente tem o campo das ciências naturais, não é exatamente a mesma composição que tinha naquela época, mas também tem. O que que são as ciências? O que que eram as ciências naturais? Era as ciências da biologia, da química, da física, da geologia, da astronomia, da paleontologia. Isso tudo era chamado ciências naturais naquela época. E por que que eu achei interessante estar também fazendo esse livro? Porque recentemente nós temos tido vários escritores, palestrantes, que têm se debruçado no trabalho equivalente a esse, mas no campo das ciências humanas, do campo da filosofia, da história, da sociologia, da antropologia, da pedagogia, e tem trazido obras muito interessantes nesse sentido. Recomendo, né? Então, mas quase ninguém falava sobre as ciências naturais. E aí, um pouco por vocação e um pouco por conta disso, eu achei interessante, que valeria a pena abordar, né? E a ideia também era o seguinte: bom, ao refletir nessa evolução conceitual, refletir como isso influencia ou pode influenciar a nossa compreensão do Espiritismo. Saber que muitas das coisas que eram da época de Kardec e que aparecem nas obras dele mudaram com o tempo até hoje. Como é que isso afeta a nossa compreensão do Espiritismo? E mais ainda, como é que isso afeta, pode afetar, né, a maneira como ele tem sido divulgado no Brasil nos últimos tempos? Então, lá nesse livro eu tive a felicidade, né, eu já comentei com outros colegas, de ter a contribuição do prefácio do nosso amigo Adair Ribeiro Júnior, né, que veio fazer palestra aqui para nós há umas 2 semanas, né, e ele então faz a apresentação do livro e faz o prefácio, né, e tem um capítulo de apresentação que eu pincei esse trecho. Kardec percebeu que o espiritismo, para se consolidar, deveria acompanhar as pesquisas espíritas e não espíritas, de forma a que ele fosse progressivo, assim como ocorre com as demais ciências. O espiritismo não podia assumir um caráter sagrado, porque sagrado é imutável. E não era isso que Kardec imaginou, não é? Kardec imaginou que o espiritismo era uma nova ciência em formação. E isso aconteceu no século XIX, gente. Isso foi um grande desafio para ele e para todos os que estavam acompanhando Kardec, porque o século XIX é conhecido como um século de polarização entre a ciência e a religião. Por que polarização? Porque no século XIX, as tradições religiosas cristãs que predominavam na França, mas também em outros países ali da Europa, elas insistiam nas explicações lá antigas, que viraram dogmas sobre a criação do universo instantaneamente ou em poucos dias, a criação dos seres vivos da forma como eles são hoje, foram criados lá na época da criação, não é? E insistiam nisso e condenavam aquelas pessoas que se opunham, anatematizavam o trabalho dos próprios cientistas, que no século XIX estavam descobrindo coisas muito diferentes. Eles estavam investigando os terrenos geológicos, estavam investigando os fósseis, estavam investigando o céu com telescópios mais potentes,
estavam investigando as formulações químicas, os fenômenos físicos, e estavam descobrindo que era muito mais rica a natureza, né, do que as igrejas traziam. E esse século XIX, então, acabou configurando essa polarização, né? A igreja contra os cientistas e aqueles que achavam absurdas as ideias dogmáticas da igreja e optavam pela visão dos cientistas, acabavam rechaçando tudo que pudesse ter a ver com o divino, tudo que pudesse ter a ver com algo que sugerisse místico, que fosse até invisível. Isso é interessante. Até as coisas invisíveis eram rechaçadas por quem estava optando pela ciência. E Kardec desenvolveu as suas investigações nessa época. E por conta dos resultados da pesquisa dele com os fenômenos mediúnicos, né? Com os fenômenos psíquicos, a pesquisa dele era pesquisa sobre o que a gente já conhece, né? Com a mediunidade, etc., com os espíritos. Por conta disso, ele reconheceu logo, que o espiritismo era uma ciência de observação e uma doutrina filosófica que saía da análise desses fenômenos. Isso está lá num livro muito interessante e nem sempre muito conhecido hoje em dia ainda, que chama-se O que é o Espiritismo, de Kardec. E nesse O que é o Espiritismo, ele fala, né, tem lá no início diálogos que Kardec simulou, né, escreveu na forma de diálogos, conversas com céticos, com sacerdotes, com pessoas que não conheciam a doutrina, e ele ia refutando argumentos e esclarecendo, e ele diz que o Espiritismo prende-se a todos os ramos da filosofia, da metafísica, da psicologia e da moral. Talvez hoje a gente acrescentasse da sociologia, da pedagogia e outros campos dessa linha que se desenvolveram depois de Kardec, que na época dele ainda não tinham muito esse desenvolvimento. É um campo imenso que não pode ser percorrido em algumas horas. Então, espiritismo não é para se estudar numa live, né? É para estudar com calma. Mas veja, ele mesmo falava da conexão do espiritismo com as ciências. Mas ele também, nas obras dele, abordou várias questões das ciências naturais, né? Essas noções das ciências naturais, de astronomia, de física, de geologia, de paleontologia, de biologia, estão lá nas obras de Kardec, misturadas com os conceitos espíritas, com os conceitos que os espíritos traziam. Claro, ele colocava ali as noções das ciências da época dele. Não podia ser diferente. A gente tem que lembrar, né, que Kardec, cujo nome real que ele usava era Hippolyte Léon Denisard Rivel, ele, antes de começar a trabalhar com o espiritismo, ele militou como educador por 30 anos. Ele foi educador por 30 anos, ou mais de 30 anos. Ele fundou algumas escolas, alguns educandários durante a sua vida. Ele escreveu várias obras pedagógicas, né? Ele escreveu obras, então, inclusive, que davam sugestões para reformular a educação na França. Imagina, né? Escrevia por equivalente ao ministério, algo da educação de lá, e sugerindo mudanças na educação da França como um todo. Ele não foi um educador que só ficou no seu trabalho, ele queria realmente contribuir para o seu país, para a educação dos jovens e senhoras do seu país, e moças do seu país. Mas ele não colocava essas coisas, essas noções científicas nas obras, para que aquilo fizesse parte do corpo de conceitos do Espiritismo, para congelar. Mas ele queria colocar ali para que elas tivessem em diálogo com os conceitos espíritas. Porque ele estava convencido, e aí a inspiração do título do nosso livro, né? Fé inabalável só é aquela que pode enfrentar a razão, face a face, em todas as épocas da humanidade.
que aparece lá no item 7 do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? E daí a gente se inspirou para o título também. Como é que Kardec fazia isso? Kardec entendia, não é? Kardec entendia. Deixa eu só interromper um pouquinho aqui antes de eu continuar. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Tá dando para ouvir bem e para ver também as imagens? Alguma pergunta por enquanto? Não? Então, veja bem, né? Por que que Kardec juntava por que que ele juntava essas coisas, né? Ele considerava que aquilo que a gente estuda nas ciências naturais, por exemplo, as leis, né? Leis das combinações das substâncias, a lei de Kepler, lei da gravitação, enfim, são leis da natureza que a gente aprende que elas tinham que origem? Elas tinham a origem de Deus. Deus é que criou tudo isso do jeito que ele funciona. O universo funciona do jeito que ele funciona porque Deus fez assim. As leis da natureza, né, têm o nome dos seus descobridores, mas não são autores, né? As leis de Newton não foi o Newton que criou, né? Foi ele que descobriu só a natureza, o autor das leis ali é Deus. Então ele dizia assim, que as leis do mundo material e as leis do mundo espiritual, tendo o mesmo princípio, que é Deus, não podem contradizer-se. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1. As leis não podem, não deveriam poder se contradizer, porque é o mesmo autor. A incompatibilidade que se acredita existir entre essas duas ordens de ideias, elas provêm de uma falha de observação da nossa parte. Parte que, por causa de exclusivismo, ou de quem lida com as leis do mundo espiritual, ou de quem faz ciências. Elas não poderiam, porque se tem o mesmo autor, né? Então, pensando nisso, ele os juntava as duas coisas. Diferentemente do que faziam as religiões da época. As religiões rechaçavam a ciência, não é? Então, assim, ou existiam, por exemplo, paleontólogos, geólogos que faziam pesquisa das camadas geológicas, né, que descobriam fósseis, e alguns deles ficavam incomodados, porque o modo como eles descobriam os fósseis não estava de acordo com a narrativa dos 7 dias da criação. Haviam espécies de fósseis que foram criar, apareciam num extrato do terreno, depois, num outro extrato, que corresponderia a milhares de anos depois, aparecia uma outra espécie, depois, num outro extrato, outras espécies, depois, no outro extrato, aquelas primeiras espécies sumiam e apareciam outras espécies. Então eles falavam, mas espera aí, mas Deus não criou tudo? Como é que pode sumir uma espécie? Se Deus criou, era perfeito, como é que vai sumir? Mas sumia. Ela deixava e aparecia uma outra espécie, diferente daquela. Então alguns ficavam pensando: pera, então Deus não criou em 7 dias? Será que ele criou em 7 eras? Sete épocas? Será que não foi nada disso? E alguns faziam malabarismos para tentar justificar as escrituras da Bíblia e compatibilizar com os fatos que eles estavam descobrindo. E outros ficavam livres e falavam: não, eu quero os fatos. A interpretação é outra história. A interpretação vem depois. Então criou-se essa polarização. Kardec tentou juntar essas coisas e tentou, trabalhando com os espíritos, né, compatibilizar aquilo que eles ensinavam com aquilo que as ciências descobriram. Então, a visão da ciência não é estática. Então,
Óbvio que Kardec sabia que aquilo que ele colocava das ciências, 20 anos depois, 10 anos depois, podia já não ser mais verdade. Por quê? Porque teorias são elaboradas, mais tarde, se aparecerem fatos novos, essas teorias são substituídas por novas teorias, novas concepções melhores do que as anteriores. A ciência funciona assim. Toda a ciência funciona assim. Como Kardec enxergava o espiritismo como ciência, ele entendia que a revelação espírita é e não pode deixar de ser essencialmente progressiva, como todas as ciências de observação. Isso está no capítulo 1 de A Gênese, Caracteres da Revelação Espírita. Então ele enxergava o espiritismo como progressivo. E ele próprio usou essa progressividade. Ele reelaborou ideias iniciais. Isso é algo que tem ficado claro aí nos últimos anos para muita gente, mas muita gente acha que não, que Kardec recebeu a doutrina pronta dos espíritos e só teve o trabalho de codificar, né? De colocar nos livros e publicar, como se os espíritos ditassem para ele e ele pusesse nos livros, editasse e, né, publicasse. Mas não, ele ia colocando frutos das pesquisas dele. Mas cada vez que ele fazia novas pesquisas, ele mudava. Cada vez que vinham novas comunicações mediúnicas sobre o mesmo assunto, ele mudava. Quando tinha descobertas científicas novas, ele mudava. E onde a gente vê isso? A gente vê que ele publicou várias obras, e nós vamos ver obras que muitas vezes apresentavam conceitos diferentes da outra, porque a ciência tinha mudado. Edições da mesma obra em que tinham mudanças, né? Só o Livro dos Espíritos ele fez em vida, 16, 17 edições. Em vida. Não que todas tiveram mudanças, mas pelo menos umas 10, segundo consta, a gente hoje comparando as edições, tiveram mudanças. Da primeira para a segunda edição, só dobrou o número de perguntas. E perguntas que mudaram, que falava sim, virou não. É muito interessante a gente analisar isso. Então, no nosso livro, agora começando mais entrando no livro, né? O livro tem 4 capítulos principais e uma conclusão, apresentação e uma conclusão. Depois da apresentação, o capítulo 2 tem o nome Espiritismo e Evolução do Princípio Inteligente, Três Reinos. É um capítulo voltado para a ciência biológica, que eu tive que recorrer a outras pessoas para poder também aprender alguma coisa, né? E aqui do lado tem uma imagem do início do artigo do Jornal de Estudos Espíritas, onde foi publicado isso em 2020. Então, por exemplo, né, vamos pegar algumas coisas aqui, tem várias coisas, mas, por exemplo, né, na questão dos três reinos, na pergunta 585 do Livro dos Espíritos, é de um capítulo do Livro dos Espíritos que chama-se Os Três Reinos. E aí Kardec pergunta para o espírito assim: que pensais da divisão da natureza em três reinos? Ou melhor, em duas classes, dos seres orgânicos e inorgânicos. Segundo alguns, a espécie humana formaria uma quarta classe. Qual dessas divisões é preferível? A preocupação dele é o seguinte: bom, três reinos, que três reinos, né? Mineral, vegetal e animal. Teria mais um quarto reino para os humanos, para os seres humanos? É a preocupação de Kardec. E aí os espíritos responderam: olha só, não me comprometam, mais ou menos isso. Todas são boas, conforme o ponto de vista. Então, quais divisões são preferíveis? Todas são boas, conforme o ponto de vista. Do ponto de vista material, apenas tem seres orgânicos e inorgânicos. Do ponto de vista moral, tem 4 graus. Mas eles não fecharam e dizer, não, esta é radicalmente a divisão perfeita. E qual o problema disso? O problema disso é que isso foi feito em 1857. Em 1857, as escolas ensinavam que existiam três reinos na natureza:
o mineral, o vegetal e o animal. Hoje em dia, nenhum neto nosso, nenhum filho nosso aprende mais isso na escola básica, a não ser como caráter histórico. Então, só para mostrar, né? Peguei esse quadro da internet, né? Só para comparar como é que evoluiu isso. Esse esquema dos três reinos era o do Linneu, ou do Carl Linneu, que era uma pessoa do século XVIII que tinha olhado a natureza e visto as divisões que os seres tinham, as semelhanças e diferenças exteriores. E ele fez um trabalho muito bom, porque ninguém tinha feito isso. Chamava Sistema da Natureza, né? E ele descrevia as classes, os filos, as famílias, tal, da natureza. Mas em termos de reinos, ele dizia que tinha três reinos. Só que isso já estava sendo questionado na época de Kardec, porque, apesar dele colocar lá, porque entendia-se que os reinos da natureza deveriam ser para seres vivos, embora naquela época ainda se chamava de seres até a pedra, até os objetos. Eram seres inanimados e seres animados, né? Então ele falava em dois reinos. Aqui está em latim, né? Vegetais e animais. Mas veja, logo depois, em 1866, o Haeckel já propôs três reinos de seres vivos e descartou os minerais. Isso enquanto Kardec estava vivo ainda. 66, três reinos: animais, plantas e protistas. Protistas são elementos muito pequenos, é, alguns pequenos fungos, alguns elementos, alguns seres que a gente olha, consegue enxergar por microscópios, né? Mas que ele então mostrou que tinha características diferentes das plantas e dos animais. Então ele propôs três reinos. E daí para frente, com o aperfeiçoamento dos microscópios e tudo mais, se descobriu muito mais coisas. E em 1938 já se tinha quatro reinos, e em 1969, né, nós já tínhamos cinco reinos. Quatro reinos antes, por quê? Porque se conseguiu, aumentando o poder de resolução dos microscópios, observar as bactérias. E aí abriu um reino imenso as bactérias, né? As bactérias apareciam é, uma, uma variedade muito grande, né? Então eles consideraram que as bactérias deveriam ter um reino próprio. E é esse reino Monera. Depois, o Whittaker, 69, distinguiu as plantas dos fungos. Portanto, ele falava em cinco reinos. Em 77 até 90, houve aqueles que propuseram seis reinos, porque existiam dois tipos de bactéria, com núcleo sem núcleo. E aí, então, chamaram de eubactéria e arqueabactéria. Além disso, se criou uma classe acima dos reinos, dos domínios, né? E mais recentemente, até 98 por aí, já se falava em seis reinos, né? Até. Então, por que eu estou colocando isso para vocês, né? Estou colocando isso porque exatamente essa divisão dos reinos da época de Kardec mudou radicalmente. Hoje nós temos ensinado nas escolas para os nossos filhos e netos, as professoras de biologia ensinam cinco, seis reinos da natureza e detalham as características desses reinos, não é? Então veja, se eu for trabalhar, fazer num grupo de estudo, num curso, né? Se eu for divulgar o capítulo do Livro dos Espíritos, os três reinos, eu tenho que pensar bem o que eu vou colocar, como é que eu vou colocar isso. Porque se eu insistir que a natureza tem três reinos, ainda mais para jovens, os jovens vão falar: não, peraí, o espiritismo está ultrapassado, não é? Não é possível você falar em três reinos quando eu aprendo na escola básica cinco, seis reinos da natureza. Então, veja,
Se a gente for a fundo no capítulo dos três reinos, nós vamos ver que a ênfase de Kardec não era em quantos reinos, em três reinos, ou quatro ou cinco, não é? Três reinos era o que a ciência da época pensava. A ênfase dele era no aspecto espiritual. Como é que fica o princípio inteligente ao longo dos reinos? Essa é uma outra história. A ênfase dele era estudar a questão espiritual, envolvida na questão biológica ali. Então, nós precisamos ter claro isso para que a gente possa também, ao divulgar, divulgar aquilo adaptado àquilo que a ciência hoje pensa, não é? Porque senão o espiritismo deixa de ser progressivo, ele vai ser retrógrado em função disso. Querem ver mais coisas? Alguém quer perguntar alguma coisa disso? Isso é só o começo. Quer ver uma outra coisa? Por que que tem seis reinos, né? Por que que teve aquele senhor Wulf que imaginou em cinco, seis reinos? Depois o outro também manteve isso no século XX. Porque já se aceitava no século do final, na segunda metade do século XX, já era nítido para toda a ciência que as espécies evoluem e que umas espécies são fruto da modificação das outras. Mas na época de Kardec, não era bem assim. Não era bem assim. A igreja dizia que Deus tinha criado todas as espécies do jeito que elas são hoje. Inclusive o homem, né? Tinha lá uma sementinha que só estava esperando para eclodir lá na hora certa, mas igualzinho, não teve primata, não teve nada, né? Mas o que aconteceu na época de Kardec que foi rico? Kardec era contemporâneo, sabe de quem? De Charles Darwin. Charles Darwin era contemporâneo de Kardec, só vivia na Inglaterra, né? Então, deixa eu abrir aqui. Veja só, né? No Livro dos Espíritos tem a questão 46. Olha que coisa interessante, né? Havia uma discussão entre criacionismo e evolucionismo na França e em outros países, né? Os criacionistas eram aqueles que achavam que Deus tinha criado tudo do jeito que é hoje. E os evolucionistas achavam que as espécies tinham mudado com o tempo. E Kardec pergunta no Livro dos Espíritos: há seres que ainda nascem espontaneamente? Quer dizer, tem ser que brota? E os espíritos responderam que sim. Olha só. Os espíritos responderam que sim. Mas o germe primitivo já existia em estado latente. Está lá no Livro dos Espíritos, questão 46. Vocês podem abrir o de vocês, vocês vão achar essa questão desse jeito. Aí se a gente olha, como assim que os espíritos respondem que tem ser que nasce espontaneamente, que brota? Espontaneamente quer dizer que não foi por reprodução sexuada. Nasceu espontaneamente, né? É a chamada geração espontânea, que se aceitava naquela época. A ciência da época aceitava. Então, Kardec não podia inventar, porque a ciência da época pensava assim. Kardec também não sabia, ele achava que era assim. Ele era sócio de muitas sociedades, era membro de várias sociedades científicas da época, da história natural, de história, de ciências naturais, de um monte e ele era atualizado com as questões científicas, mas era o que se pensava. Aí nós vamos pensar, mas peraí, mas o espírito não sabia? Não sei se ele sabia. Ou se ele sabia e não falou, mas ele não falou. O que acontece? Darwin, o Livro dos Espíritos foi publicado em 57. Darwin publicou A Origem das Espécies, o seu primeiro grande livro, em 1859. Em 59, Kardec estava publicando Livros dos Espíritos na França e Darwin publicando A Origem das Espécies na Inglaterra. Só que a tradução dos livros não era como hoje, né? Que você acabou de publicar, já sai em outro idioma, né? Não tinha Google, nada disso.
Então demorou um tempo para aquilo chegar na França, e nem todo francês sabia inglês. Kardec parece que tinha alguma noção, que ele tinha feito viagem para Londres e tal, mas é difícil saber. Quando vai chegar na Gênese, que é em 1868, quer dizer, 11 anos depois do Livro dos Espíritos, olha o que está na Gênese, no capítulo 10. Quanto às espécies que se propagam por procriação, uma opinião que não é nova, mas que se generaliza hoje, sob a égide da ciência, é que os primeiros tipos de cada espécie são o produto de uma modificação da espécie imediatamente inferior. Os primeiros tipos de cada espécie. Então surgiu uma espécie nova. Da onde surgiu essa espécie nova? São o produto de uma modificação da espécie imediatamente inferior. O que é isso? Isso é evolucionismo. Em 1868, 11 anos depois do Livro dos Espíritos, Kardec praticamente adere ao evolucionismo. E ele fala isso claramente. Ele fala, olha, entre o oução, lá ele usa os termos, um, um animal minúsculo e um ser humano, etc., se a gente descontar as diferenças de cada espécie, há uma linha que une as espécies entre elas e vai mostrando e vai produzindo a evolução delas. Kardec coloca isso claramente, explicitamente. E ele não para por aí. Ele diz assim a Gênese, olha, ele vai além daquilo que estava já se discutindo. Olha só, embora isso fira o seu orgulho, o homem deve se resignar a ver em seu corpo material o último elo da animalidade sobre a terra. O homem, o último elo da animalidade sobre a terra. O inexorável argumento dos fatos aí está. E será em vão levantar protestos contra tal situação. Kardec falando: olha, quer saber? Os homens também estão nessa escala. Pode esquecer, vocês podem ter preconceito, mas é isso. Né? Porque as pessoas falavam: eu vim do macaco, eu vim do animal. Embora isso fira o seu orgulho, não adianta. É isso, né? E, incrível, em 1871, 3 anos depois de Kardec, Darwin publica outro livro chamado A Origem do Homem e a Seleção Sexual. Origem do Homem. E nesse livro ele consolida o que estava em discussão antes. O homem, com todas as suas qualidades nobres, com a simpatia que ele sente por todos aqueles menos favorecidos, com todos os seus poderes, o homem ainda traz em sua estrutura física a marca indelével de sua origem primitiva. Então, Darwin, vejam só, Darwin, 3 anos depois da Gênese de Kardec, consolida num livro que o ser humano também descendia das outras espécies. Então, veja que diálogo rico que Kardec fazia com a ciência, não é? Ele usou, na época do Livro dos Espíritos, ainda estava engatinhando a origem das espécies lá do Darwin. Ele usa a teoria que dava, que era a geração espontânea, para a origem dos seres. Quando aquilo divulgou, discutiu, surgiram outras ideias, ele lá, 11 anos depois, vai falar: olha, a tendência da ciência hoje é encarar que as espécies são modificações das espécies anteriores, que há uma evolução das espécies. Então, isso é progressividade. Kardec fez a doutrina espírita progressiva. O que está num livro não é igual ao que está no outro. Está progredindo. Sabiam disso? Está progredindo junto com o progresso da ciência da época. Isso ainda no campo biológico. Nós estamos falando dentro do campo só biológico, né? Alguém quer perguntar alguma coisa desse campo? Eu vou pular para outro campo.
Isso aconteceu em várias coisas, né? Eu estou dando só uns spoilers aqui de algumas partes, né? Mas, por exemplo, né? Depois veio Darwin, Darwin com Mendel, que desenvolveu a genética, no começo de 1920, com a junção da teoria do Darwin e da genética, fundou-se a biologia evolucionária. Em 1953, se reconheceu que os genes estavam dentro, né, das células e que tinha lá uma estrutura chamada DNA, que era a que transmitia os caracteres de umas pessoas, das pessoas para outras. E aí se começou a mapear o DNA dos seres vivos. Isso demorou décadas. E no início do nosso século XXI, foi concluído um projeto ambicioso chamado Projeto Genoma Humano, que envolveu o laboratório de vários países, em que se tentou decodificar, mapear o nosso genoma. O que é o genoma? É o nosso DNA, a composição do nosso DNA. E qual é a conclusão que chegaram? Nós sabemos que a sequência do nosso DNA humano difere 1%, nem 1%, da informação genética do chimpanzé. E vai dizer que nós não somos nem primos, somos irmãos do chimpanzé. 1% de diferença no DNA. Mais ainda, entre pessoas, a equivalência é de mais de 99,5%. Não há nenhuma pessoa na face da Terra que tenha DNA diferente mais do que 0,5% um do outro. Então, nessa época, os biólogos bateram o martelo e falaram: 0,5%, menos de 0,5%, não é suficiente para definir raças. Nós não temos raças. A espécie humana é uma. Nós temos culturas diferentes, etnias diferentes. Não há base biológica para afirmar que temos raças. E na época de Kardec se falava em raça branca, amarela, negra, vermelha, não é? Que até décadas atrás se ensinava na escola também. Hoje não se ensina mais isso. E isso não é importante, gente? Isso aqui é a ciência desenvolvendo alguma coisa e chegando a uma conclusão que mina tudo preconceito. Qualquer pessoa, qualquer pessoa que disser que tem preconceito em relação à cor do outro, à origem, preconceito pode ter, mas não vai poder justificar com base em diferença biológica. Porque diferença biológica, hoje é claro, ela não é suficiente para identificar nem diferença de raça, nem quase nem diferenciar a gente do chimpanzé, quanto mais diferenciar dos chimpanzés humanos aí, não, né? Não vai. Então, veja, o desenvolvimento da ciência só reforçou aquilo que o espiritismo trazia. Na época de Kardec, ele não podia dizer que o fulano da raça amarela era igual ao europeu culto branco, né? Ao contrário, o europeu culto branco achava que as outras raças eram inferiores. A raça negra, a raça, né, indígena, portanto, por isso que muitos foram lá e oprimiram, escravizaram, etc., e achavam que eram inferiores. Agora, a ciência mostrou que não há base para isso. Então, se fizer, é por outro motivo. Não é por motivo biológico. Então, veja como isso é interessante, como isso é importante e reforça o que o Espiritismo traz. O Espiritismo também fala da igualdade espiritual, né? A igualdade essencial das pessoas. Eu vou só correr aqui por cima, porque senão a gente não começa a falar, não para, né? É, Depois do terceiro capítulo, ele vai falar sobre espiritismo, materialismo e evolução dos conceitos de matéria e vazio. Aí é um campo um pouco mais próximo do que eu faço, né? Na diferença do que é matéria. Então, por exemplo, na época de Kardec, matéria era o que tinha extensão, o que era impenetrável, era material, era impenetrável, o que impressionava os sentidos. Isso era matéria.
Aí Kardec perguntou, é isso mesmo? Perguntou para os espíritos na questão 22. E os espíritos responderam, do vosso ponto de vista são, porque não falais senão do que conheceis. Olha os espíritos falando claramente, ó, vocês não falam do que vocês conhecem, senão do que vocês conhecem. E eles estavam respondendo também naquela, segundo o que eles conheciam. Mas a matéria existe em estados que ignorais. Aí a gente espírita vai dizer, bom, ele está falando do fluido universal, está falando do perispírito, né? Possivelmente também, né? Mas olha só o que aconteceu depois, né? Mais para frente ele perguntou na pergunta 30, a matéria é formada de um só ou de muitos elementos? Na época de Kardec, a tabela periódica tinha no máximo 60 elementos. No máximo 60 elementos. E as pessoas procuravam relações entre eles, né? E os espíritos falaram: não, a matéria é de um só elemento primitivo. Os corpos que considerais como corpos simples não são verdadeiros elementos, mas transformação da matéria primitiva. Então, hidrogênio, oxigênio, ferro, carbono, não são elementos verdadeiros, eles são transformação da matéria primitiva. Que matéria primitiva é essa que eles são? Transformação, né? Porque ninguém via um pedaço de ferro e pegava um pedaço de carbono. Falava, pô, isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. O gás, o que o gás tem a ver com o carbono, né? Mais ainda, olha só, na pergunta 36, viu como Kardec colocava perguntas sobre questões de ciência? 36. O vácuo absoluto existe em alguma parte do espaço universal? Os espíritos falaram: não há vácuo. O que te parece vazio está ocupado por uma matéria que te escapa aos sentidos e aos instrumentos. Então, os espíritos já diziam: não tem vácuo. Ué, mas tinha vácuo e as pessoas não sabiam como, né? Como é que as coisas eram no espaço, por exemplo. A ciência da época achava que o espaço era preenchido realmente. E isso batia com o que os espíritos estavam falando. Eles diziam que a luz, por exemplo, se deslocava no espaço como onda, através de algo que eles chamavam de éter luminífero. E esse éter luminífero é que seria aquilo que preencheria todos os espaços vazios, tudo que tem no universo. Só que ninguém sabia bem o que era esse éter luminífero. E ele foi muito discutido. Alguns aceitavam, outros não aceitavam, mas os espíritos diziam que não tinha vácuo. No final do século XIX para o XX, olha só, se descobriu as ondas eletromagnéticas, a luz, calor, onda de rádio, foi tudo descoberto na segunda metade do século XX. Kardec tinha morrido já. Que a ideia de fluido elétrico, fluido magnético, fluido calórico, fluido luminoso, caiu por terra no final do século XIX. Então, no Livro dos Espíritos fala muito em fluido elétrico, fluido magnético. Se a gente for pegar isso pelo lado do conceito da ciência da época, isso está superado. Não se pensa mais que eletricidade é um fluido, que o calor é um fluido, mas se a gente for tirando o nome, né? Fluido magnético, tirando o nome fluido e pensando que aquilo era uma substância, enfim, que podia ser trocada entre as pessoas, ok, mas não dizer que era aquele fluido elétrico, magnético, etc., que as pessoas pensavam. No fim do século XIX, isso tinha sido superado. Durante o século XX foram descobertos, até agora, 118 elementos. Na época de Kardec era só 60. Já temos 118. Se descobriu outros estados. Espíritos não falaram que a matéria podia ter outros estados? Que ninguém conhecia? Pois é, no fim do século XIX se descobriu o estado do plasma. Além do sólido, líquido e gasoso, quem descobriu o plasma, o estado do plasma, foi William Crookes,
nas suas pesquisas na área física. Depois se descobriu o condensado de Bose-Einstein, que é um outro estado mais complicado. Então, só a matéria que a gente conhece, 5 estados, na época dele, 3. No fim do século XIX ainda se descobriu os raios-x, a radioatividade. Olha, na radioatividade, um elemento vira outro. Isso é uma coisa doida. Como é que podia? Um elemento, quando ele emite depende do tipo de radiação que ele emite, ele se transforma em outro, ele se transmuta em outro. Imagina, né? As pessoas procurando como criar ouro, né? A partir de outros elementos, a natureza faz isso quase que sozinha, pela emissão radioativa, ele vai mudando um elemento no outro. Depois se descobriu muitas partículas, elétrons, nêutrons, pósitrons, prótons, neutrinos. Descobriu como é que o átomo era dentro. E se descobriu que todos os átomos tinham os mesmos elétrons, os mesmos prótons, os mesmos nêutrons, neutrinos. Todos os átomos, os 118, são formados das mesmas partículas. Aí a gente entende, talvez, aquela ideia que o espírito jogou. A natureza é formada de uma única substância. Uma única substância não significa dizer necessariamente um único elemento, mas um pequeno conjunto que dá origem a um monte de outros, né? E depois a questão do vácuo, surgiu o vácuo quântico, energia escura, matéria escura. A coisa ficou muito mais complexa do que a gente tinha naquela época, né? E aí, né, aqui tem. E aí Kardec falava, olha só, na introdução do Livro dos Espíritos, né? Não vemos todos os dias as mais opostas opiniões serem alternativamente preconizadas e rejeitadas, ora repelidas como erros absurdos, para logo depois aparecerem proclamadas como verdade incontestável. O Einstein, em 1905, disse que não existia éter no universo, que o universo era vazio. Em 1920, numa palestra, ele falou: eu agora reconheço que existe um éter. O mesmo cientista. Então, veja como as ideias mudam, né? Então, Kardec dizia assim: os fatos, eis o verdadeiro critério dos nossos juízos, o argumento sem réplica, né? E aqui a matéria, como é que era e como é que foi se descobrindo de molécula, de átomo, formado de elétron, o núcleo formado de partículas que por sua vez também são formadas de outras partículas e assim por diante. Né? Eu tenho também um anexo, né, que eu faço uma referência rápida aqui com a questão do materialismo, né, que é uma saída filosófica. Aí eu falei, não, eu vou filosofar um pouquinho ali, porque o materialismo já existia antes do século de Kardec. Mas o materialismo, de alguma maneira, se fortaleceu na época de Kardec, porque o que é materialismo, né? O nome materialismo está dizendo que tudo que existe deriva da matéria, de propriedades da matéria, da matéria. Então, na época de Kardec, em que a matéria era dura, era impenetrável, a matéria explicava tudo. Os filósofos daquela época, né? Mesmo alguns cientistas diziam não. Cérebro é material, pensamento vem da matéria, tudo é matéria. E tudo que não se vê é metafísico, é do campo religioso. É verdade, até os cientistas diziam isso. A tal ponto que muitas pessoas não aceitavam que a matéria era feita de átomos. Kardec aceitava, porque ele tinha herança química lá, mas não aceitavam porque diziam: ninguém vê o átomo é invisível, isso aí é coisa religiosa, isso aí é coisa metafísica. Para quem acreditar no átomo, tudo bem, mas nem todo mundo acredita. Então, só conseguiram aceitar que a matéria era feita de átomos no fim do século XIX, começo do século XX, quando as investigações
demonstraram lá as partículas, etc, né? Aí, bom, não dá para negar mais, né? Então, o materialismo, que era baseado nisso, se adaptou. E a matéria que ele pensava no século XIX, os materialistas do século XX, aceitavam que a matéria podia ter partes vazias, que podia ter partículas diferentes, que o átomo era vazio, que tinha radiações invisíveis, né? Raio-X, ultravioleta. Eles começaram a aceitar, mas ainda aí começou a restringir o que não aceitava. Aí ficou o espírito, né? Ficou as coisas espirituais. Mas manteve a ideia do materialismo. Então, eu exploro um pouco essa história, né? E colocando que, na verdade, a ciência em si, enquanto disciplina de investigação, ela não é nem materialista e nem espiritualista. A ciência, ela descobre e ela mostra o que ela descobriu. Ela cria uma teoria e ela mostra a teoria. Quem é espiritualista e quem é materialista? Os cientistas. Porque o materialismo não é uma ciência, o materialismo é uma filosofia. Uma filosofia. Então, o cientista ele pode pesquisar física e ser materialista, por opção. Mas ele pode pesquisar física e ser espiritualista. Eu sou um. Pesquiso na física e sou espiritualista. Assim como, né? Aí as pessoas falaram, não, mas os grandes cientistas eram tudo materialista. Será que eram? Quando você vai investigar lá na história, você pega o Isaac Newton era espiritualista. Isaac Newton, que desenvolveu a mecânica, era espiritualista. Ele pesquisava a natureza porque ele queria encontrar Deus na natureza. Ele queria encontrar a perfeição da natureza e, com isso, evidenciar a ação de Deus. O chefe do projeto Genoma era religioso. Einstein era religioso. Então, há vários pesquisadores que foram espiritualistas de uma ou de outra crença, e há vários que não foram. Então, se dizer que a ciência é materialista não é correto, porque a ciência em si ela é um movimento neutro. As pessoas é que são. E hoje existe, né, nos cientistas mais recentes, existe um movimento pós-materialista, em que muitos cientistas estão filosoficamente pensando assim. Veja, lá na época milhares de anos atrás, as pessoas rezavam para montanhas, elas conversavam com estátuas, não é? Elas faziam sacrifícios para o deus do trovão, para fenômenos assim, porque não enxergavam o que tinha por trás. Então, você querer dizer hoje em dia, dizem os cientistas, dizem esses cientistas, querer dizer hoje em dia que a ciência pode explicar tudo a partir de objetos, a partir de coisas, é voltar a milhares de anos atrás. É emprestar para uma coisa inanimada a vida, a ânima, né? É animar coisas. É o que as crianças pequenas fazem, né? Quando dizem que os móveis têm vontade própria. Então, já há um grupo significativo de cientistas, no Brasil e fora do Brasil, que questionam essa visão materialista. Ainda não são maioria, né? Os materialistas, eles têm tido uma difusão da ideia muito forte, mas existem muitos, né? Aqui no Brasil, em particular, a gente tem o pessoal do NUPES, né? Do Núcleo de Pesquisa e Espiritualidade em Saúde da Universidade Federal de Juiz de Fora, que faz pesquisas de espiritualidade e saúde, e pesquisa com médiums, pesquisa fenômenos psíquicos, pesquisa uma série de coisas
do âmbito acadêmico, com teses de mestrado, doutorado, pesquisa, reencarnação, lembranças de vidas passadas, né? Então a gente está num outro momento. E, assim, só para mostrar também que não vai dar tempo de falar, os últimos dois capítulos do nosso livro, eles tratam das questões de astronomia, tá? Então é da uranografia da época de Kardec e astronomia moderna. Duas partes. Vocês sabem que no livro A Gênese tem um capítulo que chama-se Uranografia Geral, né? Ele foi um dos principais aqui que serviu para nós, mas eu abordei como essas coisas evoluíram também da época de Kardec, né? O espaço universal, como é que a questão da pluralidade dos mundos habitados, como é que se pensava na época de Kardec, o que se sabe hoje, né? O que se achava da formação do sistema solar e o que se acha hoje, né? O que se achava das propriedades da Lua. Tem o Galileu, né, que é o espírito que teria ditado o capítulo da uranografia geral na Gênese, né? Está assinado como Galileu. Ele fala lá de coisas que hoje em dia ninguém mais usa. Ele fala a teoria de como a Lua orbita a Terra sempre com a mesma face voltada para ela, né? Porque a face da Lua não é sempre a mesma. A gente está sempre olhando para a mesma face da Lua, né? Então, se fala da face oculta, que é o outro lado da Lua, na época de Kardec, né, a ciência não sabia explicar. E o Galileu deu uma explicação lá. Falou, não, é que a parte de baixo da Lua é mais pesada, então ela não consegue virar. Tipo assim, aquele João Bobo, né, que a gente batia e ele voltava depois, né? Então a Lua ficava assim porque era mais pesada. Mas hoje em dia nós já tivemos satélites que desceram na Lua nos dois lados. Nós tivemos pessoas que já desceram na Lua e essa explicação não funciona mais, né? A Lua tem rotação, ela não está parada, ela tem rotação e translação também, mas tem outra explicação para isso, mas que dá para se entender direitinho, né? Então, são essas coisas. O Kardec falava dos planetas do sistema solar. Ele falava que era Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno. E aí ele diz assim: e descobriram mais três. Eu falei: ah, que legal, mais três, a nove, né? Juno, Ceres e Palas. Tá lá na Gênese. Juno, Ceres e Palas. Eu falei: mas o que é Juno, Ceres e Palas? Aí eu fui ver. Juno, Ceres e Palas, hoje em dia são considerados asteroides, que são menores do que os planetas, né? Não se conhecia ainda Netuno, Plutão e outros na época dele. Mas as pessoas da época dele achavam que Juno, Ceres e Palas eram planetas. Agora eu vou pegar aquilo, vou ensinar para um jovem hoje e falar, olha, os planetas do nosso sistema solar são, né? Juno, Ceres e Palas. Oh, peraí, né? Então, é importante que a gente tenha isso claro, e acho que concluindo, né, para deixar aí um pouco, porque pode parecer detalhes, né, depois lendo com calma vocês vão ver que tem muito mais, né, mas podem parecer detalhes que não pesam, mas isso é, tem importância no modo como as pessoas veem Deus. Então, Deus é alguém que cria as criaturas, criou miraculosamente, instantaneamente. Deus acompanha a evolução das espécies ou não? Ele é só ele que cria tudo, não é? Então, realmente as espécies são superior e inferior, uma é superior e inferior à outra, como dizia a igreja. Então, essas descobertas afetam o modo como a gente vê Deus, afetam o modo como a gente enxerga. Veja aquilo que a gente falou do DNA, né? O modo como a gente se enxerga. Kardec achava natural dizer que as raças eram, a branca era superior às outras. Ele dizia assim: o que não é superior é que os espíritos podem reencarnar em raças diferentes. Então, uma reencarnação se compensa
a inferioridade da outra. Então, todos os espíritos podem evoluir, mas as raças têm a superior e a inferior, né? Então, como que a gente precisa buscar a evolução da ciência para a gente poder também enxergar melhor aquilo que o Espiritismo traz, né? E claro, isso aqui é um livro, como eu falei, esse é um livro datado. Daqui 30 anos, alguém tem que pegar esse livro e atualizar, tá certo? Porque eu fui até onde dava nessa época do que eu conheci. Daqui 30 anos vai ter mais coisa para colocar, né? E isso é que seria interessante. Mais gente desenvolver coisas diferentes e poder ajudar aí o Espiritismo a mostrar o potencial progressivo que ele tem. E que quando a gente muitas vezes para no tempo do século XIX, a gente contamina o próprio Espiritismo, né? Faz às vezes passar por ridículo, né, para algumas pessoas, porque as pessoas conhecem outras coisas, né? Então, enfim, essa foi a ideia. Tentei pincelar rápido, mas não foi tão rápido assim, desculpem. Mas estou aberto aí a perguntas. Alguma pergunta aqui? O Vitor fez uma pergunta, Ricardo. O Vitor está aí ou quer que eu leia, Vi? Não sei se ele estava podendo falar, né? Ele colocou que você pode ler, que você comente, numa parte que você coloca, procuramos no plural. No livro tem só seu nome. Você tem ajuda carnal e espiritual? Esse livro foi uma, como fala? Foi uma obra psicografada? Ou Não, não, não foi explique, psicografado. explique. Não foi psicografado. Ai, gente, acho que é vício, né? Isso acho que é vício. Eu tentei corrigir, viu? Isso foi um ponto, viu, Vitor? Que na hora que eu fui fazer a revisão, eu tentei corrigir isso, mas acho que algumas escaparam, viu? A gente, quando vai, né, falar alguma coisa, fala do evangelho, etc., fala, então, nós somos, nós queremos, nós estamos. É vício. Fui só eu, viu? Se teve inspiração, espero que sim, mas não tive essa noção clara, assim. Não teve uma declaração, né? Não. Alguém tem mais alguma pergunta? No chat não tinha mais nada, pelo menos que eu vi aqui. Ia falar Pode que o falar. legal dessa análise, né, Ri, que você faz, é que teve o progresso e muitas alterações, mas também tiveram muitas verdades faladas lá antes, né? Tudo depende da análise, como a gente precisa filtrar, analisar, e acho fundamental essa coisa da gente progredir conforme a ciência, né? O perigo que a gente tem de estacionar, de ficar preso, não rever conceitos, inclusive, né? Não só os princípios, não só os ensinamentos, mas rever conceitos, postura do que a gente pensa. Bem legal. Muito Verdade, você obrigada, pegou que um bom. ponto muito bom. Obrigado de você tocar nisso, que eu acabei não falando. Porque é assim, é, Kardec não só reproduzia aquilo que era do tempo dele, ele era sintonizado com a ciência da época dele. Ele não pegava a ciência de um século antes, ele era sintonizado. Mas ele também, a gente vê na Gênese, ele refutava teorias. Tem capítulo que vai falar sobre teorias sobre a formação da Terra, que tem na Gênese, que ele começa refutando as teorias. Ele começa a falar teoria do Buffon. Olha, a ciência de hoje, ele fala, a ciência de hoje já mostrou que não dá certo. Então ele refutava algumas teorias, né, e colocava aquelas que eram, enfim, que estavam mais antenadas aí com a época.
Agora, os espíritos, eles eram malandros, porque veja bem, por um lado, eles, né, no bom sentido, eles colocavam coisas, e para quem já estudou, está estudando o livro dos médiuns, isso fica claro. Porque quando tem aquele capítulo das perguntas que se podem fazer para os espíritos, e tem lá as perguntas sobre outros mundos, e, enfim, sobre questões científicas, e os espíritos dizem lá. Não é nosso trabalho fazer aquilo que é trabalho do homem. Pesquisa é do ser humano, não é nosso trabalho. Porque senão podia ser que tivesse algum astrônomo, né, que conhece, que soubesse o que a gente, que soubesse alguma coisa pela gente, e depois diria que era ele que tinha descoberto. Os espíritos falam assim. Então, ele fala, então, não, o trabalho da ciência de pesquisa é do ser humano. Então, os espíritos se limitavam na sua expressão, a ciência da época. A ciência da época. Né? Eles não podiam falar de física quântica no século XIX. Eles não podiam falar de relatividade no século XIX. O André Luiz, né, pela psicografia do Chico, se arriscou todo, né, para usar teoria da relatividade e física quântica no mecanismo da mediunidade, né, no Evolução em Dois Mundos, pôs lá biologia genética e tal. Ele pôs um monte de coisa. Quer dizer, eu não sou especialista aí na biologia genética disso para julgar, mas ele usou aquela terminologia porque na época se usava aquela terminologia. Kardec usava e os espíritos usavam a terminologia da época deles, né? Mas às vezes eles davam umas dicas que para a época não tinha, parecia que não tinha sentido. Não tinha nada que ele, por exemplo, né, o espírito falar, olha, toda a matéria é feita de um elemento só. Não tinha a menor evidência disso. Não tinha a menor evidência. Ninguém sabia do que era feito o átomo. E os átomos que se conheciam eram todos diferentes. Tamanho, forma, cor, peso. Não tinha por que um ser igual ao outro. E ele fala que toda a matéria tinha a mesma procedência. Mas ele jogou uma ideia. Ele não falou como, nem porquê, nem como é que iam descobrir, né? Mas ele jogou uma ideia. Se você vai lá para o final do século XIX, começo do século XX, fala, não é que ele tinha razão? Jogou uma ideia progressista, né? Fala, vale a pena vocês irem nessa direção pesquisar, porque tinha gente que achava que não valia a pena pesquisar aquilo. Então eles, algumas coisas sim, mas de um modo geral não, né? Fala, Marilson. Não, eu fiquei pensando que desde aquela época, né, os espíritos já demonstravam que eles não queriam ser os adivinhadores, né? Eles poderiam, né? Porque com certeza poderia ter, não, poderia não, deveria ter espíritos que até sabia de tudo isso porque estava à frente, mas eles já se colocavam numa postura de não adivinhadores. E como é interessante que até hoje, né, mesmo desde lá, até hoje ainda a gente tem, no fundo, né, a vontade de que os espíritos sejam adivinhadores para a gente, né? O vício. E desde lá de trás eles já demonstraram, não, o nosso papel não é adivinhar nada para vocês, né? Nosso papel aqui é outro. E a gente ainda muitas vezes continua nessa, né, nessa intenção aí de querer que eles resolvam para a gente, que eles adivinhem para a gente e etc, né? Exatamente, exatamente. E Kardec era mais frio nesse ponto. Ele falava, quando um espírito traz uma teoria nova, eu analiso a teoria dele como se fosse de um encarnado. Eu analiso igualzinho eu faço com a teoria de um encarnado, para ver se aquilo tem respaldo científico e vou verificar a opinião dos outros espíritos também, né? Tanto que tem algumas coisas da Gênese, por exemplo, que tem nota de rodapé lá.
A teoria da Lua, essa que eu falei do João Bobo, ele coloca a nota de rodapé lá. Essa teoria é muito interessante. Ele disse que ele gostou da teoria. Achei muito interessante, porque ninguém tinha dado essa teoria, mas devemos considerá-la apenas como hipótese, enquanto não tivermos contato direto com o problema. Hoje nós já tivemos contato, temos astronautas que desceram na Lua, né? Tem máquinas que foram lá, então a gente já pode avançar além. Mas veja a prudência dele, né? Aninha, prazer em te ver. Bom, Tudo bem, Ana querido, Paula? tudo. Então, né, parabéns, muito legal, sua explanação super clara e didática, como sempre. Eu fico aqui pensando, né, eu acompanhei um pouquinho essa discussão aí em torno do livro, como que é o nome dele? Carlos Seck, né, do trabalho Da dele, do Gênese? Gênesis. Aí não fui muito, minha cabeça começou a sair fumaça, aí eu dei uma parada, falei... E aí, assim, eu fico pensando, Ri, para aqueles que estão se interessando mais recentemente pelo estudo da doutrina espírita, eu imagino que tenham grupos, que tenham pessoas como você, o Carlos e tantos outros, como permanecer, como fazer com que a doutrina permaneça brilhante como ela é aos novatos, com essas desatualizações dos livros clássicos do Kardec. Quer dizer, que na época era o que se tinha, né, como certo, como verdadeiro. Mas alguém pensa em criar algum adendo nos livros, um anexo, explicando, trazendo simplesmente essa questão da progressividade? Muito bom, muito bom. Ótima pergunta, né? Só pegando aquele comecinho seu, né? Em relação à questão da Gênese, né? Que lá do começo dos anos 2020 aí, 2019, por aí, estava mexendo com as cabeças de todos, né? Nós tivemos aí há 2 semanas atrás uma palestra do Adair Ribeiro, que é um dos que pesquisou essa questão, né? Que é um grupo que tem pesquisado a historiografia, quer dizer, documentos históricos do Espiritismo, né? E hoje não resta dúvida de que a Gênese, quinta edição, e o Céu e Inferno, quarta edição, foram obra de Kardec, né? Quer dizer, já se descobriu, inclusive a própria quinta edição original já se descobriu, e hoje está, inclusive, disponível na Kardecpédia, né? Se entrar na Kardecpédia, procura a Gênese lá, tem a quinta edição já. Eles pediram pro Carlos Sete lá e ele já cedeu, está disponível, né? Então isso já está resolvido. Agora a questão da atualização, você tem razão. Não é uma coisa simples, porque envolve, né, o esforço de cada um dentro das suas possibilidades de atualização. E aí cada um vai dar uma maneira, vai fazer uma maneira de conseguir vencer essas questões, né? Eu acho que o que me trouxe incômodo e que eu quero transferir esse incômodo para vocês, né? O livro tem esse objetivo também, é essa ideia de que as coisas que a gente lê não precisa ser nem do século passado, mas do século anterior, do século, 2 séculos antes, mas do século anterior, muita água pode ter rolado de lá para cá. E a gente precisa estar antenado para perceber, na medida do que a gente conseguir, né? Perceber essas mudanças. Por quê? Quando a gente diz assim, olha, algumas coisas que estão lá em Kardec estão desatualizadas, primeira coisa, quando eu coloco isso, mesmo o Carlos e outros, né? Não tenho visto ninguém que advoga que se atualize a obra de Kardec. Tá? Então, as obras de Kardec, como as obras de qualquer autor já desencarnado, são obras originais deles. Eles têm direito autoral àquilo. Então, não é legal que se pegue a obra dele e mude
por conta própria. Aí isso vai virar uma miscelânea, né? Então, não advogo isso e das pessoas que eu conheço, ninguém advoga essa ideia. Sei que já teve gente que pensou nisso, mas não é essa a ideia. Mas sim, você pode sim publicar livros, publicar artigos, fazer palestras, fazer lives, ou, enfim, aquilo que for possível, trazendo essas coisas como auxílio para entender aquele livro e trazer as atualizações. Porque, veja, o que a gente precisa ter claro, que para mim foi o mais importante, não é o fato de que aquilo está desatualizado. É o fato que na época dele, quando ele estava vivo e lúcido, Kardec usou os melhores conceitos de ciência da época. Ele não pegou de 10 anos antes, ele pegou os de ponta da época dele. Eu acho que esse é o exemplo que nós precisamos ter. A gente tem que imitar a metodologia de trabalho de Kardec e tentar fazer isso hoje. Fazer isso hoje não é pegar a ciência do século XIX, do século XVIII, do século. É pegar a ciência de hoje, da medida, ou mais próxima, né? Essa é a metodologia dele. A metodologia dele não era simplesmente juntar coisas, era pegar o que estava no tópico. Tanto que ele mudou. Ele foi mudando ao longo das obras à medida que ele percebia que a ciência progredia. Então, esse para mim é o mais importante. Não sei se eu respondi aí a sua questão. O Vitor colocou uma observação aqui que eu achei bem importante. A atualização se dá através de novas observações, né? E aí você estava comentando e uma coisa que me veio, né, quando você estava falando. Primeiro que isso dá a clareza de que a obra de Kardec ela não é uma Bíblia, né, que é sagrada e que não pode ser mexida, né? Claro que a gente não pode mexer na obra de uma pessoa que já desencarnou, né? Então, como você falou, então alterar lá e aí eu acho que mais o que é mais importante é a essência do que ele quis trazer, como você começou falando, né? Se lá atrás eram três reinos, mas o que se buscava ali era você avaliar do ponto de vista da relação daquele reino com o mundo espiritual, por exemplo, com, né, as relações espirituais, é, tá bom, se são três reinos, se são seis reinos, se daqui a pouco a gente vai descobrir mais alguns reinos, porque a gente não sabe, né? A essência do ensinamento dele continua o mesmo. Não vai mudar se são três, se são seis ou se são nove. Então, acho que é isso que a gente precisa ter como mente na questão de ser progressista, né? De ir evoluindo conforme as coisas também vão evoluindo. Então, isso que ficou para mim quando você comentou, e acho que esse ponto da Ana é muito legal, porque muita gente pensa nisso, né? Eu mesma sou uma que já falei do Evangelho, gente, que tem coisa lá que eu escreveria diferente. Eu Diga lá, queria Marcia. colocar, Ricardo, assim, para complementar e até ir de encontro com a Ana, de encontro junto, né? Não de choque junto, né, Aninha? Tá boa, Ana Paula. É, eu acho que a linguagem, né? Pô, faz 2 séculos, né? Que foi 1800, né? Então, a linguagem é erudita. Eu acho que os jovens, quando leem, falam, ah, mas que linguagem mais complicada. Mas tem, por exemplo, obras que, de uma forma responsável, atualizam. O que eu acho legal para estimular o jovem é que os educadores precisam estar atualizados. A gente precisa, nós precisamos nos atualizar e fazer parte de grupos de estudo sério, de um estudo focado, de um estudo que tenha Kardec como base, porque tendo Kardec como base, a gente sabe que a gente vai ter que filtrar.
Não é todo novismo que a gente pode, Kardec é chato. Gente, pelo amor, quando eu falo Kardec é chato, não, gente, é porque não estudou junto com o grupo, não está se atualizando, não está vendo os conceitos, os princípios dessa forma. Então, um grupo, um NEP, um grupo sério de estudo que mantenham os princípios e, claro, que caminhem com a ciência. Porque se nós, adultos, a gente não se atualizar, nós não vamos estar compartilhando, tá aí bem o Diego que fala, Ana Paula também que lida com jovens, nós não vamos estar compartilhando a altura do que eles também necessitam, na linguagem deles, da gente também fazer essa tradução para a linguagem da mocidade do jovem. Então, mas uma coisa séria, não assim irresponsável. Então, acho que tá atualizado, lê as pesquisas espíritas, fica antenado com o cotidiano, como é que a gente pode avaliar o cotidiano à luz da doutrina espírita, porque nos ajuda muito, né? Kardec não está ultrapassado, pelo amor, né? Mas pode atualizar? Olha, tem um livro que eu até falo, não sei assim se eu posso indicar aqui, mas o livro do Caldini, Alexandre Caldini, é um novo olhar, chama assim A Essência do Espiritismo, um olhar moderno sobre as grandes questões da filosofia espírita. É uma linguagem super atualizada, mas ligada no cotidiano e com sabe, parece uma crônica. E ele está reproduzindo as questões mais pungentes assim do livro dos Espíritos, né? E de outros livros da obra de Kardec. Então é bem legal. E é bem responsável, né? Eu, algumas pessoas já precisaram sair, eu percebi, então já passamos aí também do nosso horário habitual, né? Muitas pessoas aqui a gente vai se ver aí nos próximos estudos, então eventualmente alguém pode trazer dúvidas aí, então se vocês concordarem, Márcia, Marildo e os outros, eu só, para finalizar aqui, né, abriria para as pessoas que não costumam vir. Então, o Diego, se tiver algum comentário, a Aline, se tiver algum comentário, a Ana já perguntou, fiquem à vontade. Eu estou ansioso para fazer a leitura, porque eu particularmente gostei bastante. Ontem, com os nossos jovens na casa, esse mês nós estamos falando sobre ciência e espiritismo. Então, nós levamos, né, para falar com eles uma trabalhadora que é pesquisadora, né? E aí ela elaborou uma aula ali nesse caso para falar com eles sobre essa questão da ciência e da doutrina espírita, né? Que ambas, então, assim, o resumo que foi muito legal, né? Elas não competem entre si, são complementares. Né? Então, eu particularmente, assim, eu gosto muito, né, desse assunto, até porque foi através, nesse caso, né, da doutrina espírita que eu consegui explicar com palavras o que é ter fé, né? Porque eu achava que fé era acreditar, mas acreditar é um outro pressuposto, né? Fé é uma certeza. E aí foi através do estudo da doutrina que eu consegui compreender isso. E ontem, com os nossos jovens, a gente trabalhou isso com eles. Então foi muito legal. Porque aí eles começaram a ter esse olhar, né, da diferença entre acreditar e ter a certeza, né? Então, parabéns pelo trabalho, Ricardo, porque assim, eu particularmente adorei, estava aqui anotando uma série de coisas, uma série de informações, até porque esse mês lá com eles a gente trabalha esse tema e assim, na medida do possível, quando a gente pudesse encontrar, se você puder mandar mensagem depois a respeito do livro, eu fiquei muito interessado, até porque eu sempre enxerguei dessa forma, né? Igual a Marcinha acho que colocou no chat da questão de Darwin também, é tudo muito ligado. Quando você lê também o Crux, né? E aí tem toda
o trabalho dele de pesquisa ali, você olha, né? E eu sempre gostei da questão da doutrina espírita por trazer esse olhar de ciência, por ter um método. E a gente sabe o quanto quem pesquisa, que trabalha com educação, entende isso daí. E aí saber que você hoje faz esse olhar, né? No sentido de que, olha, esse conhecimento ele é vivo, né? Conforme a gente vai ali progredindo nos estudos, a gente percebe, né, que dá para começar a nomear de uma outra forma, porque é a evolução de uma teoria. E isso é muito bacana, porque isso só mostra o quanto é algo como o evangelho, é algo que pode passar durante os anos, né? Mas está ali, né? É vivo, né? Então isso é muito bacana. Parabéns pelo trabalho. Estou muito assim interessado, estou extasiado aqui, porque eu gostei bastante da apresentação e do conteúdo que foi trabalhado. Muito obrigado. Quero ouvir seus comentários depois que você lê. Tá lá, para quem não tem, quem quiser, tá à venda lá no CCDPE, no site do CCDPE. Acho que podia escrever no chat, Marcinho, CCDPE ECM, né? Acho que é ccdpe.org.br, alguma coisa assim. É fácil de achar. Estou E pesquisando aqui. até pelo título do livro também dá para achar, porque é só lá que que tem. Ainda eles estão para fazer uma edição em e-book, mas ainda não saiu, né? Então, por enquanto, é lá que eles têm, né? Aline, você quer dizer alguma coisa? Fica à vontade. Não, Ricardo, só agradecer. Foi muito interessante a palestra. Como o Diego mesmo diz, parece uma coisa é natural mesmo. A ciência e o espiritismo eles caminham juntos, assim. Eu acho que essa é o grande, é quase uma lógica, né? Então não é inquestionável, assim.